Shalom, shalom, graça e paz, meu querido, tudo bom contigo? Eu espero que esteja tudo bem contigo, né? Vamos falar hoje, já viu aquelas pessoas que quando saem da igreja, né, ela arruma um motivo para sair, e no mesmo tempo que ela arruma um motivo para sair, de se afastar do corpo da igreja, né, uma igreja universal, né, fora do templo, né, ela tenta colocar culpados pela sua saída. Um exemplo, eu saí por fulano, porque aconteceu isso muito na igreja, está acontecendo tal, está acontecendo aquilo outro, e no final das contas ela acaba fazendo tudo aquilo que ela era contra. Falando nisso, nós tivemos agora o cantor J.A., né, que saiu, se desligou da igreja e agora fez uma transição, agora se considera uma mulher trans, né? E ele dando uma entrevista, no ponto ele colocou culpas, né, na igreja de algumas coisas que acontecia, olha, uma coisa séria, tal. E se você pegar e analisar o que ele fala, o que ele diz, parece que ele se tornou aquilo que ele era contra. Porque na realidade a gente vai vendo que algumas pessoas que reclamam, que falam, que, né, apontam a igreja, você acaba vendo eles caindo no mesmo erro e se tornando às vezes até coisas piores daquilo que ela, né, apregoou e falou. Então a gente vai vendo que aquilo que o J.A. falou, ele se transformou. E a Bíblia, ela é bem clara, ela é bem incisiva, dizendo que ai daquele de quem vier o escândalo, antes melhor seria amarrar uma pedra de moinho e se lançar ao mar. Então isso é um escândalo, né? Agora, ele tomar a sua opção é um problema dele, graças a Deus que é um problema dele, a qual ele vai prestar conta a Deus pelo aquilo que ele se tornou e aquilo que ele está falando, né? A Bíblia vai dizer que de toda a palavra ansiosa que sai da boca do homem, isso aí ele prestará conta a Deus. Então a gente vê pessoas que saem da igreja, né? E para sair ela precisa de um motivo. Qual é o motivo? Eu preciso achar um motivo. Eu não saí porque eu quero, só porque eu quero. Eu preciso sair, levar um motivo, para quando alguém perguntar, eu tenho um motivo. Porque, veja bem, a gente sabe que o ser humano, quando ele aceita Cristo, ele luta, né, com a sua carne, mas a gente vê que aquilo estava latente, né? Ele começou a se transformar e o mundo o abraçou, né? E ele foi a mídia dizendo, né? Quando foi perguntado, ele começou a colocar uns pontos como se fosse a igreja. E não só ele, como muitos que pecam, que caem e depois culpam, né, a igreja, porque dentro da igreja é assim, é um esquema, toda igreja tem um esquema, e agora ele criou um próprio esquema. Qual é o esquema? Eu adoro em casa, eu cultuo em casa. Então o esquema dele agora é adorar em casa, ou dizer que é fiel a Deus, mas vive numa prática a qual a Bíblia ela é contra aquela prática. E aí, como é que fica? Como é que se faz? Você está entendendo? Então, não só ele, como muitas outras pessoas, tentam arrumar um problema nas igrejas, ou na igreja a qual ele congrega, e falar, agora eu estou saindo e agora me transformei. Por exemplo, pessoas que pregavam muita santidade, até uma santidade excessiva, depois saiu e faz coisas piores daquilo que ela pregava. Na realidade, parece que era um desabafo da alma dela do que ela queria fazer, né? E a gente vê muito isso hoje. Pessoas que lá em outrora pregavam uma santidade, agora vive totalmente diferente. Aquela, Lana Rose, né? Se me fala a memória, se eu tiver falando o nome errado, antigamente pregava, falou que estava liberta, tal, depois abriu uma igreja exclusiva, a qual aceita pessoas do mesmo sexo.
Você está entendendo? Uma pessoa que subia nos púlpitos, pregava contra uma certa coisa, uma certa prática, e agora ela faz aquilo que ela realmente ela pregava contra. E a gente não entende, né? Qual era o problema ali? Se ela estava falando a verdade, se ela estava falando mentira, e o que é? Para a pessoa mudar da água para o vinho. E às vezes as pessoas colocam a culpa dentro da Igreja de Cristo, e na realidade a culpa não é da Igreja de Cristo, né? Meus queridos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, que Deus possa te abençoar rica e poderosamente, tá? Nos siga aí nas redes sociais, a qual nós temos também, entendeu? E você vai nos achar aí nas redes sociais aí, Geração Eleita, tá? Geração Eleita, Y, tá bom? HW, ok? E você vai achando aí na rede social, tá bom? Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Se o céu é o limite, a Igreja de Cristo está indo para lá. Shalom Adonai, graça e paz.